Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Estávamos casados há pouco mais de um ano. E apesar das dificuldades financeiras que enfrentávamos, éramos felizes, a gente se amava. Nossa, como a gente tinha sonhado com aquela nossa vida a dois. Termos o nosso próprio cantinho, nossas coisas, não dependemos mais de ninguém, só que nunca podíamos imaginar que tudo seria tão difícil e tão complicado. Casamos apenas no cartório. Meu sonho, naturalmente, como aliás deve ser da maioria das mulheres, era casar na igreja, sabe? Fazer uma cerimônia linda para um monte de convidados, mas como não tínhamos condições de bancar uma festa, preferimos guardar o pouco dinheiro que tínhamos para começar a nossa vida de casados. Olha, para não dizer que não teve comemoração, fizemos um almoço ali mesmo, na casa da minha sogra, onde estavam presentes apenas as nossas famílias, minha e do meu marido. Meus pais, inclusive, quase que não puderam vir, pelo fato de morarem no interior, quase na divisa com o Mato Grosso do Sul. Depois do casamento, a gente alugou um pequeno apartamento num conjunto ali mesmo, perto da casa dos pais do César. E repito, apesar das dificuldades, a gente não poderia estar mais feliz. Depois que vim embora aqui para Curitiba, fiquei hospedada na casa de uma tia, na fazenda Rio Grande. Mas apesar de ter sido muito bem recebida por ela e por toda a família, nunca consegui me sentir muito à vontade. Sei lá, achava que a minha presença atrapalhava, de algum modo, tirava a liberdade de todo mundo, das minhas duas primas, principalmente, com quem eu dividia o quarto. Conheci o César quando comecei a trabalhar como auxiliar de serviços gerais num escritório de advocacia ali no centro. Ele também trabalhava no mesmo prédio e volta e meia. A gente topava um com o outro. E olha, uma coisa eu falo, viu? Foi logo de saída que a gente se encantou um pelo outro. Desde a primeira vez que a gente se olhou, que eu senti aquela coisa gostosa. E percebi que ele também gostou de mim. Ele tinha um sorrisinho assim, apesar de tímido, tão encantador. Antes de se aproximar de mim, no entanto, e puxar conversa, olha, custou. A gente passou um tempo só se paquerando. Não era sempre que a gente se via, mas quando acontecia, eu sentia meu coração pular do peito. Lembro a primeira vez que ele se aproximou. Estava tão nervoso que não sabia nem o que fazer com as mãos. Eu percebi. Na verdade, eu também estava nervosa. Imagine se a gente não ia ficar naquele estado de nervos, sendo que a gente já gostava um do outro, mesmo que não tivéssemos trocado uma palavra sequer. Não que eu fosse uma menina tímida, não. Mas sabe, apesar de ser assim, até bem extrovertida, de me enturmar muito facilmente com as pessoas, mas é que o César realmente estava mexendo demais comigo. De modo que foi inevitável me sentir tensa naquele nosso primeiro contato. Saímos até para conversar naquele dia. Lembro que ele me pagou um pastel e um refrigerante ali mesmo, perto do prédio onde a gente trabalhava. E depois que nos conhecemos, assim, de uma forma mais completa, eu me senti ainda mais encantado. Rapaz simples, de bom coração. Para mim, ele era lindo por dentro e lindo por fora. E com o tempo, quanto mais o conhecia, mais eu me encantava. Com o seu jeito, com o seu modo de falar. Foi inevitável acabar me apaixonando. Não demorou muito para começarmos a sair. E ele então me pediu em namoro, assim de um modo oficial. Foi o dia mais feliz da minha vida. Pelo menos até aquele momento. Até que depois de 1 ano e 4 meses de namoro, a gente resolveu se casar
pelo menos no cartório. Só que, apesar de estarmos felizes, é como eu já falei, tudo foi tão difícil, tão complicado. E eu me refiro à nossa situação financeira. Juntando os nossos salários, mal dava para pagar o aluguel, o condomínio, a água, a luz e o mercado, sem dizer o resto. Sabe, a gente vivia do jeito que podia. Dificilmente sobrava algum dinheiro no final do mês. Na verdade, só faltava. Olha, se não fosse a ajuda do meu sogro e da minha sogra, eu, sinceramente, não sei o que seria de nós. Chegamos a fazer um empréstimo no banco, no nome do meu sogro. Só que depois, isso acabou complicando ainda mais a nossa situação, porque era mais uma conta, né, para pagar no final do mês. Para se ter uma ideia, depois de um tempo, a gente passou a jantar todas as noites, praticamente, na casa dos pais do César. Ou isso, ou então tínhamos de ir para a cama de barriga vazia, já que a nossa geladeira vivia zerada. Foi o meu próprio sogro que, vendo a nossa dificuldade, um dia fez aquela sugestão. Olha, eu confesso que não me sentia muito bem, porque, puxa vida, a partir do momento em que a gente se casou, que conquistamos o nosso canto, eu não queria mais ficar dependendo da boa vontade de ninguém. Só que fazer o quê? Não dava para ser orgulhosa, passando necessidade. Desde o começo, como qualquer casal, a gente planejava ter filhos, mas isso era para o futuro. Até porque, por conta de tudo o que já contei aqui, sabe, era um momento que não dava nem para pensar nisso. Eu tomava uma injeção no postinho todo mês para não engravidar, embora a minha vontade fosse bem outra. É claro que eu queria ser mãe. Sabia que uma criança traria muito mais alegria para nossa casa, para nossa vida, mas se já passávamos dificuldades só nós dois, imagine se tivéssemos um bebê naquele momento da nossa vida. Não tinha como. No entanto, é como dizem, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. No fim, pro meu desespero e do meu marido, sabe, coisa que a gente não espera, né? Ele acabou perdendo o emprego. Olha, foi um momento tão difícil. Juro, deu vontade de chorar. Sabe, a situação já estava ruim, com nós dois trabalhando. Imagina agora ele, desempregado. E justamente naquele momento, estava vencendo o contrato do aluguel. E como o proprietário ainda queria aumentar o valor, a gente decidiu entregar o imóvel. Não tinha outra solução. Nossa ideia, pelo menos a princípio, era encontrar um outro lugar, algo mais em conta. Mas aí o meu sogro nos fez aquele convite. Por que vocês não passam um tempo aqui em casa? Pelo menos até se estruturarem. Juro. Apesar de saber que aquele convite tinha sido feito de coração, até porque o seu Francisco adorava a gente, eu não queria ir morar com eles, não queria, sei lá, já tinha passado tanto tempo na casa da minha tia e, é como eu já disse, mesmo não querendo, a gente acaba atrapalhando. E apesar de todo mundo ter me tratado muito bem, lá na casa da minha tia, por exemplo, eu nunca consegui me sentir à vontade. Na verdade, me senti uma intrusa. Vivia atrapalhando todo mundo. E agora que tínhamos conquistado o nosso cantinho, não queria dar um passo atrás. Só que fazer o quê? Nossa situação era muito difícil. E ficou ainda pior depois que o César perdeu o emprego. Ele viu que eu não fiquei muito animado. E como ficaria? E tentou me consolar. Stefânia, fica tranquila, é só por uns tempos. Logo a gente vai ter o nosso cantinho de novo. Te prometo. Fazer o quê, né? Por sorte, não tínhamos muita coisa. Mesmo assim, tivemos de achar um canto ali na casa da minha sogra para guardar os nossos poucos móveis. E olha,
Eu podia estar enganada, mas sentia, sim, uma certa insatisfação no olhar da dona Marta. Ela tentava nos agradar, nos tratava bem, sabe? Procurava demonstrar que estava tudo em ordem. Eu não sei, podia ser impressão minha, mas parecia, às vezes, me dava a impressão de que era uma coisa meio forçada. Parecia que ela estava incomodada com tudo o que estava acontecendo, com a nossa presença ali. Para se ter uma ideia, ela sugeriu que vendêssemos os nossos móveis. Tudo para não ficar ali entulhando a casa dela. Claro que ela não usou esse termo, mas só de olhar para ela, dava para ver que era exatamente isso que ela estava pensando. Eu sempre me dei muito bem com a minha sogra. Sabia que ela gostava de mim. Tanto que não entendia, porque muitas esposas costumavam reclamar das suas sogras. Dona Marta, pelo menos comigo, sempre foi um amor. Só que, sei lá, depois que a gente se mudou ali para a casa dela, aos poucos, eu senti que alguma coisa começou a mudar. Sabe, era uma coisa velada, assim, que a gente só percebe quando presta muita atenção. Ou será que era só impressão minha? Eu estava acostumada a reparar na reação das pessoas, pelo fato de ter morado na casa da minha tia e não conseguir me sentir muito à vontade, então foi inevitável começar a reparar no jeito da minha sogra, no dela e, claro, da minha cunhada, que na época recém tinha completado 14 anos. Também sempre me dei bem com a Josiane, e ela continuou me tratando do mesmo jeito depois que fomos morar ali, na casa delas. Até que chegou um domingo. Naquelas alturas, já fazia 1 mês e meio, mais ou menos, que estávamos morando ali. Talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, mas não muito mais do que isso. Como era do meu costume, levantei cedo e fui para a cozinha preparar o café da manhã. Estava ali distraída, terminando de passar o café, quando a dona Marta entrou pela porta. A gente se cumprimentou, ela ficou por ali, fazendo uma coisa ou outra, até que pelas tantas, me falou uma coisa que me deixou muito, mas muito envergonhada. Stefânia, minha filha, eu queria te pedir uma coisa. Nem sei como falar isso, mas enfim. Vocês precisam maneirar um pouco à noite lá no quarto de vocês. Eu olhei para ela e juro, minha vontade foi de abrir um buraco e enfiar a minha cabeça. Apesar de não ter sido muito clara, eu entendi perfeitamente o que ele estava querendo dizer. Não sou boba. Meu rosto começou a pegar fogo, de tão sem graça que eu fiquei. E o pior é que não ficou só naquilo. Ela ainda falou mais. Sabe, filha, ontem eu acordei com um barulho que vocês estavam fazendo lá no quarto. Olha, Stefano. Então, não me leve a mal, mas vocês precisam entender que tem mais gente morando na casa, né? Olha, não digo nem por mim, mas pelo Francisco e principalmente pela Josiane. Ela é praticamente uma criança, né? E imagine como não deve ficar a cabecinha dela escutando as coisas que vocês fazem lá no quarto. Não que tenha algo de errado, mas olha, eu não sei nem como conseguir articular aquelas palavras. Nossa, dona Marta, a senhora me desculpe, eu não imaginei que... Não é por mim, Stefânia. É pelo Francisco e a Josiane. Ela é muito criança ainda, você entende? Olha, repito, eu nunca tinha ficado tão sem jeito, tão envergonhada em toda a minha vida. Bom, se havia alguma dúvida a respeito do que ela estava falando, caiu por terra. Repito, que momento difícil, sabe? Olha, só Deus para saber o quanto eu fiquei fora do ar. Imagine a minha cara.
Olha, eu juro, jamais poderia imaginar que a gente estivesse fazendo tanto barulho assim à noite. Sabe? Eu e o César fazendo amor no nosso quarto, jamais imaginei que dava para ouvir no outro quarto. Eu sempre fui uma mulher assim tão comedida quando fazia amor, principalmente estando ali, na casa da minha sogra. Não imaginava que... Deus do céu. Era uma casa de alvenaria, mas, segundo minha sogra, dava para ouvir tudo. Até porque os quartos ficavam assim, geminados. Mas sabe, apesar de ela ter dito tudo aquilo assim, na boa, me senti tão mal, que foi praticamente impossível olhar para a cara dela de frente outra vez. Bastava ela se aproximar de mim ou puxar algum assunto para eu já me encolher. Eu não conseguia nem disfarçar o meu embaraço. Aliás, depois daquela nossa conversa, não consegui olhar nos olhos de mais ninguém ali naquela casa. Foi um dia que custou a passar. Passei a maior parte do tempo trancada no quarto. E à noite, na hora de dormir, conversei com meu marido a respeito. Ele fez assim, uma careta, mas deu de ombros, como se aquilo não tivesse tanta importância. Aliás, depois, até quis fazer amor comigo, só que eu não consegui. Travei na hora. Comecei a lembrar da minha sogra, me falando aquelas coisas, e simplesmente não consegui. O César não gostou muito, ficou emburrado. O pior de tudo é que não foi apenas naquela noite que eu não consegui me soltar. O fato é que a partir daquele dia, parece que a nossa vida amorosa começou a desandar, porque as coisas que a dona Marta havia me falado acabaram refletindo de modo muito negativo no meu casamento. Eu não conseguia mais fazer amor com ele, com medo de alguém escutar alguma coisa. Sabe, eu chegava a travar, assim, só de pensar na ideia. E quando meu marido se aproximava, então, piorava. Acredite quem quiser, mas eu tinha medo até de me mexer na cama à noite e fazer algum barulho. E a dona Marta acaba escutando lá do outro quarto e fica pensando que eu e o César estivéssemos fazendo alguma coisa. Eu me virava de um lado para o outro, com todo o cuidado do mundo. E repito, quando ele se aproximava de mim, tentando me fazer um carinho, eu já me encolhia e pedia que ele me deixasse dormir. Pode parecer bobagem, mas só acabou mexendo tanto com a minha cabeça. Sabe, eu simplesmente não conseguia mais me soltar com ele. E acho que eu não preciso nem dizer que isso acabou se tornando motivo de discussão, de brigas entre nós. Eu explicava a situação para ele, mas ele achava que era bobagem da minha cabeça. Uma noite, até colocamos o colchão no chão, porque a nossa cama estalava demais. Só que mesmo assim não teve jeito. Repito, na hora H, parecia que o rosto da minha sogra se materializava na minha frente. E eu não conseguia sequer me mover. E isso, claro, passou a ser motivo de briga entre mim e o meu marido. Ele queria entender o motivo para eu estar agindo daquele modo. Eu explicava, mas ele parecia que não entendia. Isso não tem nada a ver. Sabe, coisa da tua cabeça. Ele até falou que ia conversar com a mãe dele. Mas eu implorei que ele não fizesse isso, porque naturalmente que eu ia me sentir ainda pior. Minha sogra, que já estava incomodada, talvez ficasse até com raiva de mim. O que eu queria, na verdade, era ter o nosso cantinho de novo, para podermos recuperar a nossa liberdade. Teve um sábado, inclusive, que, sentindo que a gente andava assim, se afastando, eu sugeri que a gente fosse a um motel. Meu Deus, eu queria agradar o meu marido. Mas ali naquela casa, sabia que não tinha como. Eu acho que só assim, estando sozinhos, para eu conseguir me soltar.
sabe, sabendo que ninguém ia nos escutar, fazendo nada. Mas ele teve a pior reação do mundo. Motel? Você tá louca, mulher? Não tenho dinheiro nem para comer. Você esqueceu que eu tô desempregado? Fazendo bico? Mas era só o que me faltava. No começo, ele tinha sido até meio compreensivo. Mas com o passar dos dias, a gente começou a se desentender cada vez mais. Cobranças, discussões, palavras ditas num tom assim mais alto. Sabe quando a gente fala assim, no calor do momento? Eu vivia pedindo que ele arranjasse um cantinho pra gente. Mesmo que fosse uma peça só, que fosse quarto, cozinha, banheiro, tudo junto. Não queria mais ficar morando de favor, na casa de ninguém. Mas a resposta dele era sempre a mesma. Que eu tivesse calma, ele precisava arranjar um emprego fixo antes de qualquer decisão. O fato é que todos acabavam escutando as nossas brigas ali no quarto. Ou seja, não escutavam mais a gente fazendo amor, mas escutavam as nossas vozes alteradas, porque a gente começou a brigar muito. Se a dona Marta dizia que nos escutava fazendo sexo, imagine agora, batendo boca. No meio das nossas discussões, eu sempre falava que, se estávamos naquela situação, a culpa era dele, que não se mexia. Sabe, parecia até que estava conveniente para ele ficar vivendo de favor na casa dos seus pais. Para ele, devia ser mais cômodo. Era sua mãe, era o seu pai. Só que para mim, juro, eu não queria brigar. Eu não queria discutir com meu marido. Mas a gente vivia tão nervoso. Eu, principalmente, sabe? Queria ficar bem com ele em paz, ser feliz a seu lado, viver o nosso amor, como lá no começo, mas... Acredite quem quiser. Mas um dia, no calor de uma discussão, mais uma, ele chegou a falar uma coisa que, olha, me deixou tão magoada, mas tão magoada. Quer saber de uma coisa, Stefânia? Eu acho que você tem outro na rua, viu? Mas que outro, César? Você ficou doido? Você viu o que você falou? Às vezes, até a mãe dele se metia nas nossas discussões. No começo, ela só pedia para a gente se acalmar. Tentar resolver as nossas diferenças, mas sem briga, sem alterar a voz. Só que depois, ela começou a tomar as dores do filho. Até que um dia, ela também se enfesou. Quando eu falei alguma coisa do César, ela também se enfesou. Você quer saber de uma coisa, Stefânia? O César não é esse inútil que você fala, viu? E quer saber de uma coisa? Quem sabe ele não tem a razão, né? De repente, você arranjou outro interesse. Olha, eu olhei para a cara dessa mulher. O sangue me subiu. Eu fiquei com tanta raiva. Era mágoa, raiva, tudo ao mesmo tempo. A senhora acha mesmo que se eu tivesse outro, estaria vivendo nessa situação? Já teria arrumado a minha trouxa há muito tempo. Ou a senhora acha que eu gosto de viver de favor nessa casa? Ficar dependendo da boa vontade de vocês? Ela retrucou na mesma hora. Se não tá bom pra você, filha, é só tomar o teu rumo, né? Ninguém tá te obrigando a nada. A grande verdade é uma só. Nós duas acabamos exagerando. Eu digo isso porque a gente não parou por aí. Começamos a bater boca. Começamos a discutir. Uma dizendo uma coisa daqui, a outra retrucando. Cheguei a acusá-la de ficar se metendo na minha vida de casal com César. Depois, claro que me arrependi. Foi tudo assim no impulso, no calor daquele momento. E pensar que toda aquela história tinha começado por conta
daquelas coisas que ela tinha me dito aquele dia. Desde aquele maldito dia que tudo começou a desandar. Primeiro a minha vida íntima com o meu marido, que ruiu. Depois o nosso casamento todo. E no fim, olha, eu me senti tão sozinha. Eu me senti tão abandonada. Parecia que era apenas eu contra todo mundo ali naquela casa. Enquanto eu batia a boca com a minha sogra, todo mundo assistia. E todo mundo impassível, inclusive o meu marido. O fato é que, por conta daquela discussão, resolvi passar uns dias na casa da Celina. A Celina trabalhava na empresa onde eu trabalhava também. E era uma das minhas colegas com quem eu mais tinha amizade. A gente já andava conversando há algum tempo sobre tudo o que estava se passando comigo, porque eu tinha que ter alguém para desabafar. E era com ela que eu... Sabe, ela me dava conselhos, ela me consolava. Contei da briga que havia tido com a minha sogra, e ela falou que se eu quisesse, podia passar uns dias na casa dela. E foi o que eu fiz. Chorei o tempo todo. Primeiro, porque meu marido nem tentou me impedir quando me viu saindo pela porta. E depois porque não me procurou. Mesmo com o passar dos dias. Olha, minha vida desmoronou por completo. De um jeito que jamais imaginei que pudesse acontecer. Meu Deus, e pensar que a gente era tão feliz. Lá, na nossa casa. Apesar das dificuldades que a gente passava. Só de lembrar daqueles tempos, nós dois, ali no nosso cantinho, vivendo a nossa vida de casados, as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Bastou irmos morar na casa dos pais dele para tudo começar a desandar. No fim, a gente acabou se separando. Mesmo assim, desde que fui passar aqueles dias na casa da minha amiga, não tinha um dia que eu não ficasse esperando por um contato do meu marido. Vivia com o coração apertado, chorando pelos cantos, na esperança de que a qualquer momento ele pelo menos ligasse para saber se eu estava bem. Eu queria tanto me acertar com ele. Sentia tanto a sua falta. A saudade me sufocava. Porém, os dias iam passando e nada. Ele não me procurou e eu também achei melhor não ir atrás. Até porque resolvi seguir o conselho da Celina. Stefânia, dá um tempo. Deixa a poeira sentar. Se ele realmente te ama, ele vai vir atrás de você. Vai pedir para você voltar. Era com essa esperança que eu deitava a cabeça no travesseiro à noite e levantava da cama pela manhã. Só que, repito, as semanas iam passando e nada. Eu estava me sentindo tão solitária, tão triste, que cogitei jogar tudo pro alto e voltar lá pro interior, para junto da minha família. Até que perto de completarmos 14 dias, 2 semanas, um longe do outro, eu sinceramente já estava começando a pensar que era mesmo o fim. Lembro que uma quinta-feira era fim do expediente. Assim que saímos da firma, eu e a Celina, dei de cara com o César me esperando ali na frente do meu trabalho. Olha, quando eu vi esse homem, meu corpo todo tremeu. Principalmente as pernas. Não sei como consegui me manter em pé. Ele com aquela cara séria, me encarando. Detalhe, isso me deixou, sei lá, foi tanta emoção ao mesmo tempo. Por um lado, meio assustada. Por outro lado, meio esperançosa. Foi tudo, assim, do mesmo tempo.
Ele não estava sozinho. Estava com a mãe. Os dois, parados assim, com toda certeza, esperando eu sair. Estremeci ao ver os dois e já liguei o sinal de alerta. O César então se aproximou de mim com a expressão tão séria que eu cheguei a ficar assustado. Sabe, ele estava tão derrubado, assim, a voz tão sumida. E a primeira frase que ele me falou foi aquela: Ô, Estefânia, será que a gente podia conversar? Claro, juro. Por um momento, pensei que ele fosse pedir para eu ir buscar o resto das minhas coisas lá na casa da mãe dele. Ou quem sabe até isso me passou pela cabeça. Propor que a gente fosse num advogado para se separar de forma oficial. Imaginei que a mãe dele estivesse incomodada com aquela situação. Aí ele olhou assim para mim, depois de perguntar se a gente podia conversar. Foi a coisa mais inesperada de toda a minha vida, porque por mais que eu quisesse, era difícil pensar. Sabe o que é? Eu queria te pedir para voltar para casa. Vamos esquecer as nossas brigas, as mágoas. A gente falou tanta coisa um pro outro, mas eu te amo. Eu queria tanto me acertar com você. E a mãe dele ali, do lado. Mas e ela, César, a tua mãe, você sabe que ela não gosta de mim. Nisso ela mesma, que estava ali pertinho, deu um passo adiante, deu assim um passo adiante e falou: Estefânia, não é verdade que eu não gosto de você. É claro que eu gosto de você, sempre gostei. E a gente andou conversando lá em casa e a gente tem uma proposta para te fazer. Você não queria ter o teu próprio canto? Então a gente... Fala você, César. Então, amor, eu e o pai, a gente conversou e ele se prontificou a me ajudar a construir mais uma peça lá dos fundos do quintal. Assim a gente vai poder ter o nosso canto, o nosso quarto. Ele vai ajudar em tudo. O que você acha? Olha, aquilo me pegou tão de surpresa que eu fiquei até sem palavras. A dificuldade de falar, porque tinha um nó assim na minha garganta. Eu fiquei tão feliz. Mas tão feliz que comecei a chorar na mesma hora. Se bem que eu também choro por tudo, né? Sou a maior manteiga derretida. A dona Marta, inclusive, chegou a me pedir perdão por tudo que tinha acontecido. As nossas brigas, as nossas discussões. Aliás, não só ela, mas meu marido também fez questão de pedir desculpas por todas as discussões, as brigas que a gente teve. Eu sabia que aquilo tudo era da boca para fora. Tanto o que eu falava, quanto aquilo que ele me falava também. Trocamos um abraço tão apertado. E depois nos beijamos como há tanto tempo não acontecia. Foi um momento emocionante demais. Tanto que acabei voltando para casa, quer dizer, para a casa dos meus sogros, naquele mesmo dia. E olha, todas as promessas da minha sogra foram cumpridas. Nunca fui tão bem tratada em toda a minha vida. Naquela noite, inclusive, cheguei a esquecer daquela minha conversa com a dona Marta, quando ela veio me pedir para maneirar os barulhos, quando estivesse fazendo amor com César. E me entreguei para o meu marido, mas com tanta paixão. Sem ligar para o barulho, para o ruído. E senti como se não houvesse mais ninguém no mundo. Foi como se houvéssemos apenas nós dois ali. Com a graça de Deus, acabou dando tudo certo. Num prazo de pouco mais de 2 meses, nossa tão sonhada casinha ficou em pé. Quer dizer, casinha.
Eu falo casa, mas é só um quarto, né? Mas pra gente está tão bom. Tudo muito simples, mas finalmente o nosso canto. E para abençoar ainda mais a nossa felicidade, logo depois que a gente se mudou, descobri que estava grávida. Quero presente melhor? Hoje sei o quanto é verdadeiro aquele ditado. Depois da tempestade vem a bonança. Depois da chuva vem o sol. Depois do inverno a primavera. A linda primavera que chegou para cobrir de flores a nossa vida.